Olá, turma! Hoje vamos falar um pouco sobre a atividade avaliativa número 4, onde nós pedimos para vocês elaborarem um jogo, uma proposta de jogo para a educação infantil, seguindo alguns aspectos enunciados pela Base Nacional Comum Curricular. Então, como elaborar o jogo? Vamos pensar quais campos de experiências são definidos pela BNCC, nós vamos utilizar. Então, para elaborar o nosso jogo, nós precisamos pensar nesses campos de experiências definidos pela Base Nacional Comum Curricular. O que significa os campos de experiências estabelecidos pela BNCC? Eles indicam quais são as experiências fundamentais para que a criança aprenda e se desenvolva. Os campos de experiência enfatizam noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças precisam desenvolver de 0 a 5 anos e buscam garantir os direitos de aprendizagem dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças pequenas. O que significa bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas? Os bebês são as crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. As crianças bem pequenas são as crianças que têm de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Já as crianças pequenas possuem de 4 a 5 anos e 11 meses. Então é importante, para elaborar o jogo, pensarmos esses campos de experiências. Como o nosso jogo irá contemplar os campos de experiências definidos pela BNCC? O jogo ele tem que ser algo intencional. Ele não pode ser aleatório. Eu preciso ter uma intenção. E a minha intenção é atender, oferecer, enfatizar algumas experiências a essa criança, para buscar garantir os direitos de aprendizagem. Então, vamos pensar quais são os direitos de aprendizagem enfatizados pela BNCC? Os direitos de aprendizagem são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E para contemplar os direitos de aprendizagem, o professor precisa sempre tê-los em mente, para garantir que as experiências propostas estejam de acordo com os aspectos considerados fundamentais no processo de desenvolvimento e ensino-aprendizagem da criança. Quando eu digo criança, eu quero me referir ao bebê, a criança bem pequena e a criança pequena. Então, é importante levar a criança a pensar, a formular perguntas, a pensar sobre o mundo ao seu redor. Então, esses direitos de aprendizagem vai levar essa criança a ter a condição de formular perguntas, de pensar o que está no mundo ao seu redor. E o seu jogo tem que pensar em todos esses aspectos. Então, dessa forma, é importante que os campos estejam organizados de forma a apoiar o professor no planejamento da sua prática intencional. Então, o seu jogo não é o jogo pelo jogo, mas ele é um jogo intencional. Você tem que alcançar algum objetivo. E qual objetivo você vai alcançar? Antes da gente começar a falar especificamente do objetivo, vamos pensar no nome do jogo. O nome do jogo tem que ser um nome fácil e condizente com o jogo. Ele tem que deixar claro o que é o seu jogo. Além disso, eu preciso pensar a idade adequada para jogar. Para você pensar essa idade adequada, você vai ter que saber quais os objetivos, quais os campos de experiência você vai abordar, para saber qual a melhor idade para esse jogo. E lembre-se, o jogo ele deve ser elaborado para a educação infantil, então crianças de 0 a 5 anos.
escolha uma idade, um período para bebês, crianças bem pequenas ou para crianças pequenas. Então, o seu jogo deve ser para uma dessas etapas. Bom, os objetivos do jogo. Os objetivos dos jogos estão intimamente ligados às regras do jogo. Então, eu preciso que você pense, que você associe os seus objetivos aos conhecimentos e habilidades que você pretende desenvolver na sua criança. Porque se o jogo é intencional, eu tenho a intenção de desenvolver alguma habilidade e algum conhecimento nessa criança. Então, eu não posso esquecer isso. Por isso, ele vai estar estritamente relacionado com os campos de experiência e os direitos de aprendizagem da criança definidos pela BNCC, que nós falamos anteriormente. O jogo você pode encontrar, você vai perceber que você vai encontrar vários jogos, às vezes na internet, ou você já viu, já brincou com a sua criança, ou na escola. O mais importante não é inventar um jogo novo. O mais importante é saber como você vai alcançar, como que você vai levar a criança a contemplar os campos de experiência, alcançar o desenvolvimento que você necessário para aquela criança, oferecer a ela os direitos de aprendizagem a partir do seu jogo. E aí o seu jogo pode ser das diferentes áreas, da linguagem, que eu vou trabalhar com a língua portuguesa ou com artes, pode ser da matemática, das ciências naturais, das ciências humanas. Então, assim, ele não precisa ser de algo específico, de uma área específica. Mas o mais importante é que ele atinja pelo menos um dos campos de experiência definido pela BNCC e que esses campos de experiências, que esse jogo consiga alcançar esses campos de experiência, que realmente mostre que a criança vai desenvolver aquela habilidade, aquele conhecimento ligado àquele campo de experiência. E que a partir desse jogo você vai oportunizar à criança o direito da aprendizagem segundo a BNCC. Bom, vamos falar um pouco sobre as regras do jogo. As regras do jogo é a parte que você vai descrever, pontuar como poderá ser jogado o jogo que você elaborou. Então, a regra, você vai definir como que é o jogo, como que ele pode ser feito, o que pode ser feito, o que não pode, quais os recursos, o que é necessário para jogar, se é necessário alguma coisa. Então, você vai definir as regras que vão orientar os jogadores. É a partir dessas regras que nós iremos saber como nós vamos jogar o jogo que você pensou e elaborou, para alcançar os objetivos estabelecidos por vocês. Bom, e quais as habilidades trabalhadas durante o jogo? Vocês podem pensar em diferentes habilidades. O que acontece? Eu trouxe aqui o slide, alguns exemplos de habilidades que poderão ser desenvolvidas pelas crianças, como, por exemplo, as habilidades físicas e psicomotoras, a fala o desenvolvimento da fala e da linguagem, o desenvolvimento social e emocional, o desenvolvimento cognitivo. E vocês podem perceber que todas essas habilidades estão relacionadas com os campos de experiências definidos pela BNCC. Eu espero que tenha ajudado vocês, que eu tenha conseguido ajudar vocês a pensar e elaborar o jogo para a atividade 4. Aqui eu trouxe alguns exemplos de jogos para vocês pensarem, compreenderem as possibilidades de jogos que nós temos. Aqui eu trouxe 2 jogos, que é um jogo de parecido com o Tangram, que você vai trabalhar com forma,
idiomas, o outro é um percurso para você trabalhar as questões psicomotoras, de motricidade física. Outro exemplo de jogo é o tapete tátil. Esse aqui é um jogo que trabalha com quantidade. Então você vai trabalhar os números com as crianças, não os números em si, mas a noção de quantidade com a criança na educação infantil, que é muito importante para depois ela compreender o conceito de número. Um outro exemplo é o boliche, o jogo das cores, que trabalha quantidade, trabalha cores, todos dois, os boliche quanto o jogo das cores. E aqui eu tenho um tapete sensorial, que é bem legal, que é um plástico que você costura e no meio coloca tinta e a criança vai pisando no tapete e sentindo, tendo aquela sensação do que é pisar no tapete. Então você põe uma tinta colorida, ou pode pôr gelatina, ou pode pôr aquelas bolinhas de gelatina que compramos para colocar em vasos, aquelas que você coloca na água e ela incha, que é um exemplo de uma atividade para ser desenvolvida com a criança, um jogo para ser desenvolvido com a criança, para ela perceber, para ela sentir o que está ali naquele tapete, e aí nós vamos trabalhando alguns campos de experiências e direitos de aprendizagem da criança. Outro exemplo é esse futipano, ele é chamado de futipano, trabalha com várias crianças ao mesmo tempo, você trabalha a coordenação motora da criança, a cooperação entre as crianças, que elas têm que levar a bola até fazer o gol. Você divide em 2 times e cada time tem que fazer gol de um lado. Então é bem interessante, é outra possibilidade. Eu trouxe esses exemplos de jogos para vocês entenderem que não se precisa inventar, criar um jogo extraordinário de outro mundo, algo que ninguém conheça, mas o mais importante é você pensar o que eu irei alcançar com esse jogo, o que eu quero alcançar com esse jogo, porque o jogo ele tem que ser uma atividade intencional, não pode ser uma atividade apenas recreativa, ou apenas para entreter a sua criança. Ele tem que ser uma atividade para o desenvolvimento da criança. Então, por isso ele tem que ser intencional. Eu tenho que pensar quais as habilidades, quais os conhecimentos eu quero desenvolver com a minha criança. Por isso é tão importante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem postar no fórum de dúvidas, podem procurar os tutores ou postar no fórum de dúvida que eu estarei respondendo para vocês. Eu espero ajudar e bom trabalho para vocês na elaboração dos jogos para a educação infantil. Até logo!